Agora nós vamos entrar numa parte mais prática para a criação da metodologia. E a primeira coisa que você precisa fazer para criar o seu método é definir os pilares do seu método. Quais são os pilares que cercam a sua metodologia? Então, para que fique ainda mais claro, o que é o pilar do método? São as ações principais, as macroações que compõem a sua metodologia. Então, lembra que eu falei para você que você tem um cliente ideal, que ele é o seu ponto A, você tem a sua promessa, que é o seu ponto B. E o seu método, ele é a ponte. Ele é o caminho que faz o seu cliente ideal chegar ao resultado final desejado. E para que isso aconteça, é importante que você já comece a pensar assim. Qual é a primeira coisa, qual que é o primeiro passo que esse meu cliente precisa executar para chegar nesse resultado? Então, esse primeiro passo é um pilar. Então, também eu posso nomear pilar como passo, para que fique ainda mais claro para você. Então, qual que é o primeiro passo para especialistas que vendem ou querem vender mentorias atingir 10 mil de lucro? Qual que é o primeiro pilar? Qual que é o primeiro passo? Jornada do cliente. Qual que é o segundo pilar? Qual que é o segundo passo? Produto e oferta. Qual que é o terceiro pilar? Qual que é o terceiro passo? Processo de venda. Então olha só como que fica claro. E por que eu falei que é ação macro? Porque dentro de cada pilar, né, você vai ter micro ações. Basicamente, você vai ter tarefas, ou você vai ter aulas, você vai ter implementações, para que aquele pilar ele seja concluído, ele seja executado. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu coloquei esse desenho ilustrativo para que fique fácil você visualizar que pilar é uma ação macro e dentro do pilar você vai ter várias aulas ou você vai ter vários conteúdos dentro daquele pilar, perfeito? Então você pode ver aqui no método Care dos primeiro nível que o nosso primeiro pilar é jornada do cliente. E lá dentro de jornada do cliente você tinha quem você não quer atingir, quem você quer atingir, os problemas do seu cliente, os métodos que ele já tentou. Então tudo isso está dentro de jornada do cliente. Aqui em produto e oferta é a mesma coisa, é a mesma lógica. Produto e oferta é o nome macro, é o principal, é o ponto macro. E dentro disso tem pilares do método, promessa do método, tem descrição dos pilares, destrinchando os pilares. Então tem várias outras ações que você tem que concluir, que você tem que realizar para que aquele pilar seja concluído. Ficou bem claro? Então toda metodologia ela vai precisar de pilares. Então a primeira coisa para você criar sua metodologia é definir esses pontos chaves. Qual é o primeiro passo que o meu cliente precisa executar para chegar no resultado? E o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto? Então eu quero trazer uma coisa muito especial para você, que esse aqui é, sem dúvidas, algo que vai te ajudar a já ganhar muita frente de mercado. Qual é a quantidade de pilares que a gente recomenda para uma criação de metodologia? De 3 a 6 pilares. Então você não pode ser muito curto, usar ali 1, 2 pilares, não é muito bom, porque parece que o seu método ele é fraco, e você também não é recomendado que você use mais de 6 pilares. Por quê? Vai parecer que o seu método é muito complicado, que ele é muito extenso. Imagina você numa call de vendas, ou você gravando um anúncio, você produzindo um conteúdo, ter que explicar 8, 10 pilares. Para essa pessoa atingir aquele resultado, tem que fazer o pilar A, o pilar B, o pilar 3, o pilar 4, o pilar 5, o pilar 6. Então, tente manter de 3, 4, 5, 3 a 5, 3 a 6 no máximo, estourando. Perfeito? Segunda coisa, nome dos pilares. É bom você colocar um nome que faça sentido ao que tem dentro do pilar e gere clareza. Então, aqui você pode perceber que jornada do cliente, eu falei muito sobre cliente. Eu não falei sobre anúncios dentro de jornada do cliente, eu não falei sobre conteúdo dentro de jornada do cliente. Então, tudo que estava dentro da jornada do cliente, né, de ações micro, me ajudaram a criar o nome do pilar, beleza? Mas é importante que esse nome ele seja um pouco mais único e ele traga muita clareza do que vai ter dentro do pilar. Quando eu olhar o pilar, eu já sei que eu vou estar falando sobre cliente. Quando eu olhar o segundo pilar, eu já sei que vai ser sobre produto e oferta. Então, é importante você deixar isso claro, né, na sua metodologia, para quando o seu potencial cliente chega ali no seu perfil para querer comprar, ele já olha os pilares da sua metodologia, já consiga identificar, imaginar o que ele vai ter que executar. Beleza? Então, eu trouxe alguns exemplos para você, para te ajudar a definir
quais são os melhores pilares para o seu negócio. Isso aqui eu estou considerando, né, se você está aqui, realmente você é um especialista. E se você é um especialista, você já definiu quem você quer atingir, correto? Você já passou por essa fase. E você também já passou pela fase de promessa. Então você já sabe exatamente quem você quer atingir e você sabe exatamente qual que é o resultado que você vai entregar para o seu cliente. Agora você só precisa organizar as suas ideias. Você precisa tirar as ideias da cabeça e colocar num papel, transformar isso em uma metodologia, passo a passo, clareza de tudo que o cliente vai precisar executar para chegar nesse resultado. E o primeiro passo é criação dos pilares. Beleza? Então aqui, ó, sobre a queda do primeiro nível, quais são os nossos pilares? Jornada do cliente, produto e oferta e processo de vendas. Eu trouxe um outro exemplo aqui para um produto de emagrecimento. Imagine que a gente está falando sobre o método emagrecer 365. Né? Imagine que a promessa do método emagrecer é alcançar o seu peso ideal, reformular o seu armário, reduzir as medidas do seu guarda-roupa. Tudo bem, a promessa não vai ser importante aqui nesse exemplo. O que o cliente precisa executar, quais são as ações macro, quais são os pilares para chegar nesse resultado. Eu criei aqui 4 pilares. Né? Não sou especialista nesse assunto, mas criei 4 pilares. Mente blindada. Então, ele vai precisar ter uma mente blindada. Dentro do pilar de mente blindada, eu vou ensinar A, B, C, D. Você não vai precisar definir o que você vai ensinar agora. Você só precisa criar esse pilar macro. Segundo pilar, hábito e comportamento. Terceiro pilar, queima 24 horas. Quarto pilar, perda definitiva. Então, olha só como que fica mais claro. Imagina se você for explicar a sua metodologia para o seu potencial cliente. E você fala assim, você é uma mulher acima de 40 anos, você está em busca de reduzir as medidas do seu corpo, você está em busca de perder peso, você está em busca de alcançar o seu peso ideal, ser mais saudável, eu tenho uma metodologia que é o método emagrecer 365 que vai te ajudar a ter esses resultados. E você vai ter aqui acesso a 4 pilares. Quais são esses pilares? Mente blindada, hábito e comportamento, queima 24 horas e perda definitiva. Então, executando esses 4 pilares, você consegue chegar nessa promessa, nesse resultado. Você viu como que ficou muito mais claro? Até mesmo com uma explicação do que o seu método é capaz, só com os pilares você já consegue trazer uma ideia do caminho que a pessoa vai executar. Outro exemplo que eu trouxe aqui é para um produto de vendas. Criei aqui máquina de vendas. Então, para esse método, para essa metodologia, você vai ter que aprender 5 pilares. Vendedor inteligente, conversão máxima, potencializador de lucro, indicação infinita. Então eu dei aqui, criei 4 pilares aqui, como se fosse um exemplo, né, de um produto para vendas. Então, qual que é o seu objetivo com essa aula? Definir os pilares da sua metodologia, os passos da sua metodologia para alcançar o seu resultado, o seu cliente ideal alcançar o resultado final desejável. Então, não saia dessa aula, não vá para a próxima aula sem antes definir os pilares do seu método. É muito importante, né, que isso vai acontecer. A partir do momento que você for avançando aqui no programa de mentoria, você vai talvez ajustar o nome dos seus pilares, você vai trocar a ordem dos seus pilares, isso é normal. Mas já saia dessa aula com os pilares escritos, pelo menos o esboço dos pilares. Não vá avançando, não vá consumindo conteúdo sem definir os pilares. Lembrando, de 3 a 6 pilares e os passos que fazem sentido para o seu cliente ideal alcançar a promessa desejada.